Toninho conta a Amadeu sobre a demissão de Mateu do Moinho de Matarazzo. Amadeu estranha, questionando se o amigo não estava bem no emprego. Toninho conta que Mateu deu uma surra em um colega de trabalho. Amadeu se surpreende e questiona se o amigo está maluco. Toninho detalha que o rapaz deu uma surra no colega após ser chamado de anarquista e, para evitar a demissão, decidiu abandonar o emprego. Amadeu diz que Mateu ficará marcado por seu comportamento. Toninho diz que Mateu já está marcado como anarquista, mas que agora também será tido como um homem agressivo. Amadeu questiona se Mateu está maluco por conta de suas atitudes. Juliana pergunta por que Mateu teve essa atitude. Ele diz que está cansado de ser chamado de anarquista. Juliana diz que Mateu sempre contou que Matarazzo gostava dele. Mateu concorda, mas diz que começou a ser perseguido do dia para a noite. Juliana deduz que Matarazzo tinha medo que Mateu roubasse seu posto. Mateu disse que a situação já está feita e que o rapaz merecia apanhar. Juliana se revolta e chama Mateu de anarquista e desempregado. Mateu pede que Juliana não o chame assim, mas a italiana diz que o próprio rapaz se autodenominou desta forma. Marco Antônio e Francesco descem de uma charrete em frente à casa em que Paola vivia com seus pais. Marco Antônio analisa o ambiente e sugere algumas modificações para que possa viver com Rosana no local. Francesco diz que Marco Antônio está prestes a cometer uma grande besteira. Marco Antônio questiona seu pai, insinuando que foi ali que ele conheceu Paola. Francesco alega que são situações diferentes, já que amou Paola desde o dia que a conheceu. Marco Antônio diz que o romance deu certo, apesar de Francesco ter idade avançada. Francesco reitera que Marco Antônio não ama Rosana da mesma forma em que ele amou Paola à primeira vista. Francesco diz que nem Rosana ama Marco Antônio da mesma forma. Marco Antônio sugere que ele e Rosana possam aprender a se amar debaixo do mesmo teto. Francesco pergunta se Marco Antônio será capaz de esquecer Juliana. Marco Antônio se faz desentendido e pergunta quem é Juliana. Marco Antônio e Francesco deixam a propriedade. Francesco observa a janela da casa e relembra quando Paola lhe acenava nas primeiras vezes em que se encontravam. Marco Antônio promete que trará Rosana para viver na casa que foi de Paola. Francesco e Marco Antônio entram na charrete e deixam o local. Na colônia da fazenda de Gomecindo, os italianos celebram o luar com cantoria e atividades de lazer. Matilde escreve uma carta para sua mãe, relatando como sua vida mudou após a partida dos pais para a Itália. Matilde diz que a solidão tem sido uma responsabilidade muito grande e que o apoio de Leonor e dos colonos está sendo benéfico para ela. Matilde relata que não esquece jamais sua família, mas que quer ter um trabalho e um amor no Brasil. Matilde agradece a seus pais por terem lhe concedido a vida, prometendo que aproveitará da melhor forma possível. Sozinho, Bartolo encara a lua cheia no pátio da fazenda. Leonor avista Bartolo sentado próximo dali e logo se aproxima do marido. Leonor abraça Bartolo, que comenta com a esposa sobre a beleza da lua cheia. Leonora pede que Bartolo entre com ela para dormir. Bartolo e Leonora se beijam antes de entrar em casa. Em um novo dia, os colonos saem cedo para trabalhar nas colheitas. Matilde lava as roupas no taque do pátio da fazenda, acompanhada de Leonora. Matilde comenta com Leonora que não gosta de seu trabalho. Leonora relembra que Matilde tem onde comer e dormir na fazenda, pedindo que a moça não se queixe. Matilde diz que não quer mais esta vida para ela. Leonora diz que cada um deve aprender a viver a vida que Deus deu para si. Matilde se emociona e diz que não quer continuar na vida que leva, já que não nasceu para lidar com a enxada. Leonora diz que Matilde não precisa pegar na enxada, mas a moça revela que também não quer seguir como empregada. Leonora pergunta que tipo de vida Matilde gostaria de levar. Ela disse que quer ser patroa e que nunca mais quer servir em sua vida. Florinda compra pães em leite em uma praça, sendo observada de longe por um homem. O homem encara Florinda e de repente decide se aproximar dela. O homem cumprimenta Florinda ao chamá-la de raio de sol. Florinda estranha o cumprimento do rapaz. Diz que o sol raia duas vezes em seu nascer e no momento em que a italiana sai para comprar pão e leite para os patrões. Florinda questiona como o rapaz sabe de sua rotina e ele diz que seus dias só começam quando a italiana surge no jardim da mansão. Florinda diz que não é um raio de sol, mas o rapaz diz que a italiana é a moça mais bonita que ele conheceu na vida. O rapaz pergunta o nome de Florinda e logo se apresenta como Bruno. Ele sorri ao encarar Florinda, que diz ao rapaz que eles se verão no dia seguinte. Bruno galanteia Florinda, deixando-a sem jeito. Ela entra para a mansão e Bruno a observa através das grades do casarão. Florinda vira-se e sorri para Bruno. Ele teme que seus pais não entendam sua paixão por Florinda, já que a moça é italiana. Ao entrar na cozinha do casarão, Florinda relembra com um largo sorriso o rosto no modo como Bruno lhe olhou. Florinda recorda o momento em que ela e Bruno se apresentaram um para o outro.
Naná se aproxima de José Alceu, que mexe na roda da charrete da mansão. Naná abraça e beija José Alceu por trás e, em seguida, o leva para dentro de casa. Naná torna a beijar o rosto de José Alceu, que, em seguida, caminha pelos cômodos da mansão. No escritório da mansão, Marco Antônio se concentra a escrever uma carta. Ele solta a caneta tinteiro na mesa e, nesse momento, José Alceu entra no escritório e pergunta se o patrão o mandou chamar. Marco Antônio diz que mandou chamar Tizil. José Alceu conta que Tizil foi fazer as compras a mando de Naná e, por isso, decidiu atender Marco Antônio. Marco Antônio diz que José Alceu poderá lhe ajudar. José Alceu questiona o que deve fazer e Marco Antônio entrega para o menino a carta que acabou de escrever. Marco Antônio explica que o envelope está sem destinatário, mas que deve ser entregue apenas para Rosana. Marco Antônio orienta José Alceu a entregar apenas na mão de Rosana e, caso não a encontre, deve retornar com o envelope para a mansão. Marco Antônio sorri após colocar em prática seu plano. José Alceu deixa o casarão com o envelope entregue por Marco Antônio em suas mãos. José Alceu se dirige até a fachada da mansão de Gomecindo, prestes a procurar Rosana. Ao se aproximar da fachada, José Alceu questiona a si mesmo como fará para entregar a carta. José Alceu esconde a carta no bolso de seu casaco. José Alceu aborda Florinda no jardim da mansão e pede para falar com Rosana. Florinda questiona o que José Alceu quer com Rosana e o menino diz que precisa tratar um assunto particular com ela. Rosana pede que José Alceu espere um momento e logo Rosana surge no jardim. Rosana questiona a Florinda o que José Alceu quer. Florinda diz que o menino quer conversar com Rosana. José Alceu pede para que Rosana o atenda. Rosana questiona o que José Alceu quer dela e o menino revela que possui com ele uma carta de Marco Antônio. José Alceu entrega a carta para Rosana, que a esconde no decote de seu vestido. José Alceu se apresenta para Rosana, que o reconhece como filho de Naná. Rosana entra novamente e pede que Florinda cuide das crianças no jardim. Rosana se dirige ao segundo andar da mansão e em seguida entra em seu quarto. Ela se tranca e depois retira a carta de seu decote. Rosana abre o envelope e começa a ler a carta de Marco Antônio. Marco Antônio relata a Rosana que não possui esperanças de que Gomecindo conceda autorização para que eles voltem a se relacionar. Marco Antônio conta que tomou algumas providências contra este fato e, mesmo contra a vontade de Gomecindo, ele preparou uma casa onde eles possam viver juntos e reconstruir suas vidas. Marco Antônio conta que a casa é a mesma onde Francesca e Paola viviam e será lá onde ele a esperará. Marco Antônio diz que espera por Rosana, acreditando que ela terá coragem para ir até seu encontro. Rosana se alegra e abraça a carta. Rosana encara seu reflexo diante do espelho e em seguida torna a abraçar a carta. Rosana escuta batidas na porta de seu quarto e, ao atender, pede que Maria do Socorro entre. Maria do Socorro questiona o que Rosana fazia trancada no quarto. Rosana mente diz que estava terminando de se arrumar. Maria do Socorro confronta Rosana, alegando que a filha está até pouco tempo com as crianças no jardim. Rosana acusa Maria do Socorro de estar vigiando-a e em seguida diz que irá até o jardim para ficar com seu filho. Rosana desce para o jardim da mansão, deixando Maria do Socorro desconfiada. Maria do Socorro vaga pelo quarto de Rosana e de repente encontra um envelope sob a carta da filha. Ao abrir o envelope, Maria do Socorro se frustra ao encontrá-lo vazio. Florinda pergunta o que deixou Rosana tão feliz, além de saber o que Tizil queria com ela. Rosana pede que Florinda não faça perguntas. Florinda questiona se era um recado de Marco Antônio. Rosana confirma, mas pede que Rosana não a denuncie. Florinda diz que está do lado de Rosana nessa história e que Gomecindo está errado em não permitir o romance entre ela e Marco Antônio. Rosana diz que Florinda lhe será de grande ajuda e em seguida revela que precisará de empregada imediatamente. Maria do Socorro observa Rosana e Florinda conversando pela janela do quarto da filha. Maria do Socorro deixa o quarto de Rosana de maneira desconfiada. No escritório de sua mansão, Francesco termina de escrever um livro. Ao adentrar a sala de estar, Francesco encontra Anacleto no cômodo. Francesco anuncia a Anacleto que o dinheiro de seu sogro já está disponível. Anacleto se surpreende e Francesco alega que não está falido como o sogro pensa. Anacleto se defende e diz que nunca desejou tal situação ao genro. Anacleto conta que apenas estava preocupado, pois o dinheiro eram duas únicas economias. Francesco questiona se Anacleto pretende voltar para a Sicília ao receber o dinheiro de volta. Anacleto insinua que Francesco está tentando expulsá-lo, mas o empresário diz que apenas está repetindo as palavras do sogro. Francesco torna a perguntar sobre as intenções de Anacleto, que confirma que pretende voltar para a terra natal. Paola diz a Inês que ela deverá saber o que fazer com Anacleto. Inês estranha e Paola diz que Francesco está prestes a devolver o dinheiro de Anacleto. Inês celebra e Paola questiona se a mãe deixará Anacleto voltar sozinho para a Sicília ou se voltará com ela.
Inês diz que Anacleto está falando da boca para fora, mas Paula alega que o pai está realmente certo de seus planos. Inês afirma que Anacleto voltará sozinho para Sicília, pois se nega a sair do Brasil. Mateus procura por um novo emprego nas filas das fábricas. Dolores se surpreende ao saber que Mateus está desempregado novamente. Hortência diz que soube por Amadeu que Mateus brigou no moinho. Juliana confirma a história, alegando que o marido está cansado de ser chamado de anarquista. Juliana diz que Mateus estava certo quando brigou com o rapaz, prometendo que o marido receberá ajuda divina para procurar outro emprego. Hortência questiona se Mateus não irá ficar marcado como anarquista. Juliana conta que o marido sequer sabe o que é anarquismo, mas Dolores revela que o rapaz já está se auto-intitulando como tal. Juliana defende Mateus e diz que o marido estava apenas com raiva. Juliana se retira, dizendo que irá ver sua filha. Hortência diz que Mateus já está marcado como anarquista. Mateus segue esperando com ânsias na fila de emprego. Olavo comunica a Gomesindo que voltará para seu sítio e que tão cedo não aparecerá na cidade. Gomesindo brinca e diz que esse é o destino de Olavo após ter largado a batina. Olavo diz que deixará seus bens para a igreja quando morrer. Gomesindo sugere que Olavo se case, mas o ex-sacerdote encara a proposta como deboche. Angélica e Augusto incentivam Olavo a construir uma família. Olavo insinua que não quer construir uma família para depois não saber o que fazer com as suas filhas. Gomesindo se ofende e pede para trocar de assunto. Mateus compartilha com os demais candidatos e revolta por estar esperando uma oportunidade de emprego na fila. Mateus diz que ele e os demais homens parecem mendigos. Mateus culpa o governo de Campos Sales por não se importar com os desempregados. Mateus sugere que os desempregados e os trabalhadores deveriam se unir em uma greve. Mateus deixa claro que o governo vive do trabalho dele e de outros homens. Um dos homens questiona o que deveria ser feito. Mateus propõe que ele e os demais homens deixem a fila, propondo que os empregados corram atrás dos candidatos. Mateus diz que irá se retirar da fila, pois acha injusto não ter emprego para todos. Mateus deseja sorte àqueles que querem permanecer na fila da fábrica. Mateus deixa o local e, no mesmo momento, todos os candidatos decidem seguir o italiano.